Mais uma palestra magna, eu diria, né? Vou começar falando aqui, quando nós começamos a imaginar o seminário, o Dias, Roberto Dias, que é meu vice-presidente, o Capel, que está nos assessorando aí na montagem e na organização desses seminários. Nós iríamos ter uma palestra magna, né? Que satisfação, nós tivemos 3 hoje, né? Então, assim, aquela dúvida que nós tínhamos foi plenamente preenchida, tá? Temos uma participação importante aí pelas redes sociais, Twitter não, YouTube e Facebook, né? Estamos aí perto de 200 pessoas assistindo. Então, isso mostra a relevância do tema e a qualidade dos palestrantes e das palestras que trouxeram aqui, tá? A gente agradece profundamente aí a Associação dos Engenheiros, né? No início eu citei a Associação dos Engenheiros como organizadora, o CREA como patrocinador e o SENGE como apoiador. E faltou citar a Sociedade de Engenharia, que o Bortolini aqui está representando e nos trouxe essa palestra também importantíssima aí para a categoria, né? Então, acho que estamos cumprindo plenamente o papel aí nesse painel da manhã. Me considero, assim, plenamente satisfeito, e acho que os colegas que participaram da organização também. Eu não sei que disponibilidade de tempo vocês têm, nós já estamos próximos ao meio-dia, né? Não sei se haveria disponibilidade de responder alguma pergunta, enfim. Se não, a gente respondemos talvez, sei lá, 2 ou 3 perguntas e aí depois, se ficarem mais algumas, a gente pode encaminhar por e-mail, enfim, tentar responder às pessoas, tá? Eu vou pedir ao pessoal da técnica ali que recebeu as perguntas pelo WhatsApp, né, se puder. Bom. Vamos ver então, está me dizendo que está aqui no meu celular. E tem uma pergunta aqui para o professor Bortolini, né? A pergunta é a seguinte: a engenharia reversa está presente fortemente nas empresas, buscando maior participação no mercado, bem como a inovação e melhorias no processo, além de outros benefícios. Está correta ou não? Penso que o professor Bortolini, que o trabalho do profissional formado em engenharia é criar soluções planejadas e que sejam viáveis, econômica e tecnicamente. Então, é preciso conhecer a fundo o tema daquele projeto, além de criar uma solução. O profissional irá coordenar todo o desenvolvimento do projeto com conceitos aplicados de administração e de interação social nas áreas de engenharia de produção. Há necessidade de reforma curricular de engenharia no Brasil para que haja crescimento de produtividade no país e acompanhe os países mais inovadores? Essa é a pergunta, uma pergunta bem longa, né? Não sei se a gente tem condições de... São 2 perguntas, então? Sim. Bom, com relação à primeira parte, né, eu poderia citar o seguinte: eu andei visitando muito aí a Coreia do Sul, né? Gosto muito de ver o exemplo da Coreia do Sul, visitei muito a Coreia do Sul, o sistema de educação da Coreia do Sul, o salto que eles deram, da onde eles saíram, onde eles chegaram, né? E, etc. E Taiwan também. Mas a Coreia do Sul, eu queria lembrar um dos livros mais vendidos, da cópia para a inovação, From Copy to Innovation. É praticamente um livro de cabeceira dos estudantes, especialmente de engenharia, From Copy to Innovation. Então, ao longo da vida também na indústria, sim, a gente se inspirar e copiar dentro de preceitos éticos, né, faz parte, né? Claro que agora nós passamos para um novo nível, que é a questão do código-fonte, né? Então, o código, uma coisa é inspiração, outra é uma cópia, né? Então, tem questões éticas aí do direito de propriedade intelectual, né? Porque software, ele está protegido pela propriedade intelectual,
Então, nós devemos ter cuidado, né? Mas sintetizar algo, olhando uma caixa preta, né, as entradas e as saídas, simulando as entradas e vendo o que dá de saída, fazendo de outra maneira, com outro código-fonte, fazer essa função, isso está dentro do que os países mais importantes hoje fazem. Eles aprendem por aí. Depois, eles passam para um estágio de inovação. A Coreia do Sul fez muito isso, né? E deu um salto enorme. E nós aqui no Brasil, nós fizemos muito isso também. A nossa indústria, as indústrias que eu participei, nós também nos inspiramos em coisas existentes, melhoramos. Isso no mundo inteiro hoje, respeitando as questões de propriedade, né, faz parte. E teria a segunda parte da pergunta, que é relativa ao currículo, né? É isso, né? A segunda parte é... Atualização curricular. Bom, exatamente. o que está ocorrendo nas engenharias, né? Existem novas diretrizes curriculares no país, né? Na escola, que as escolas de engenharia devem obedecer, mas em cima disso aí tem a entrada forte do ensino à distância, do EAD, né? Então, tem duas grandes correntes aí de movimento ocorrendo. Por um lado, as diretrizes. As diretrizes curriculares, elas trabalham não mais em disciplinas, mas em conteúdos, né? Conteúdos programáticos, o que é uma coisa muito boa. E muito laboratório, muito mão na massa. Isso é legal. Agora, a questão do EAD, aí nós temos debatido isso na Sociedade de Engenharia, no CREA, eu acho que aqui o CENG também já deve ter começado a debater. Nos preocupa determinadas engenharias que precisam capacidade laboratorial forte. Por exemplo, engenharia elétrica. Hoje, com a tecnologia que eu tenho, é difícil eu fazer um laboratório virtual na engenharia elétrica de qualidade, né? É difícil propiciar ao aluno uma presença num laboratório real. É muito difícil. Na química, mesma coisa. Agora, tem outras engenharias que esse processo é mais fácil. Na engenharia de produção, por exemplo, é um processo que o EAD entra de uma forma mais fácil. Então, nós, na comissão de ensino da Sociedade de Engenharia, ou mesmo no CREA, na Câmara Elétrica, nós temos debatido essa questão aí, tá? Que é muito difícil você fazer a participação laboratorial, né, num ambiente virtualizado. Nós vamos chegar lá, como nós vimos aqui, ó, o metaverso, o Senai, nós vamos chegar lá, mas no momento nós não estamos preparados para isso. Nós somos pegos de surpresa. Então, certamente vai ter uma queda aí na qualidade. Muito obrigado, Bortolini. Temos uma outra pergunta aqui, que é do engenheiro Sauro Martinelli. Essa aqui é sobre a Randon, então eu imagino que seja para o César, né? Ele pergunta, a Randon data a governança corporativa, ou seja, não se concentra apenas em disciplinar as relações entre as diversas áreas de uma organização ou com partes externas. O Conselho de Administração, suponho, neste sentido de organização, deve ser o órgão máximo da empresa responsável pela definição dos objetivos e estratégias que serão implementadas pela administração executiva. O conselho desta empresa é independente, ele pergunta, e se for, o conselho também tem o papel de fiscal da gestão? Curiosa pergunta, que foge do tema, mas vamos lá. Sim, a Randon tem um conselho administrativo composto por pessoas profissionais de renome do mercado, e eles são, como qualquer empresa de capital aberto, o comitê executivo responde ao conselho
da empresa, né? Então, se a pergunta era essa, sim. E eles têm, até por uma questão de estrutura de empresa aberta, eles têm esse poder sobre o comitê, o executivo da empresa. Ok, então, obrigado, César. Acho que, dado o horário, enfim, e o retorno que a gente tem que cumprir à tarde, né, porque as pessoas que estão nos acompanhando de casa vão nos aguardar aí no retorno. Então, a gente acho que finaliza por aqui esse painel, né, se todos assim concordarem, né, e as perguntas que ainda vierem, a gente encaminha então para vocês e a gente promete aí responder aos as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, então, Schuch, obrigado César Ferreira, Bortolini, né? E retornamos à tarde aí com o painel, o painel da tarde. A gente vai tratar dos desafios da disrupção tecnológica, né? Deveremos ter aqui o Luiz Carlos Pinto Silva, secretário de Inovação da Prefeitura, professor Jorge Eldi, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC, e o professor Gustavo Borba, diretor do Instituto para Inovação em Educação da Unicinos. Então, estaremos retornando a 1h30, né? E esperamos que a nossa audiência volte conosco aí, né, pelo YouTube, pelo Facebook à tarde. E os que puderem se deslocar, a gente convida para que venham ao CENGE. A gente está aqui respeitando os protocolos, né, de restrições sanitárias, né, e bem tranquilo, num ambiente bastante confortável e seguro. Muito obrigado, então. Voltamos à tarde, às 1h30. Era o que eu ia falar. Acabou com meus... Preparei tanto para esse momento. Obrigado, presidente Luiz Alberto Schneider, obrigado, Daniel, César, obrigado a todos. E o senhor já deu o recado.